bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar assim bem a fundo em alguns trechos do livro Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. A nossa ideia aqui é tentar entender melhor o conceito de cosmovisão cristã e por que a autora acha isso tão crucial, sabe? Principalmente pensando naquela divisão que muita gente sente, né, entre a fé e a vida do dia a dia. O trabalho, os estudos. Exato. Vamos ver como isso tudo se conecta com a realidade de quem está buscando viver a fé cristã de um jeito mais íntegro hoje em dia. Pois é, o material que a gente tem aqui toca num ponto nevrálgico, que é essa tendência quase automática, às vezes, de colocar a fé numa caixinha, né, separada, longe das decisões que a gente toma na vida pública, na profissão, até na faculdade. E a Pearcey, ela se apoia bastante em pensadores como Francis Schaeffer, que ela menciona muito como uma influência, assim, decisiva, e também em gente como o Philip Johnson, que é um nome importante no movimento do design inteligente. Ela argumenta que essa divisão, essa separação, não só diminui o impacto do evangelho na cultura, mas fragmenta a vida do próprio cristão. É sobre isso que a gente vai conversar, as raízes e, principalmente, as consequências disso no dia a dia. Ok, então vamos lá, vamos começar a desembalar isso. O livro já abre com um exemplo bem impactante, que é a história real de uma mulher que ela chama de Sara, uma cristã, segundo a descrição, sincera, com convicções firmes, mas que, de alguma forma, acaba trabalhando numa clínica de planejamento familiar, que realiza abortos. E o trabalho dela era encaminhar mulheres para isso. Como isso acontece, né? É chocante, né? E a descrição que a Pearcey traz da própria Sara é muito reveladora. O livro cita a Sara dizendo algo como: talvez eu tenha começado pegando só uns pedacinhos de uma visão secular para jogar em cima das minhas convicções cristãs, mas depois que me formei e fui trabalhar lá na maternidade planejada, o negócio inverteu. O meu cristianismo virou só uma camada fininha por cima de um núcleo de cosmovisão secular. Ela mesma fala, era quase como ter uma personalidade dividida. Uma personalidade dividida. Essa sensação, sabe? É o centro do problema que o livro está abordando. Então essa divisão que aconteceu com a Sara não é um caso isolado. É mais comum do que parece. De jeito nenhum que é isolado. E o que é fascinante e até meio assustador é como essa experiência dela reflete uma divisão muito maior da nossa sociedade moderna. Tem sociólogos como Peter Berger que identificaram isso como a dicotomia público-privado. Funciona mais ou menos assim: a esfera pública, onde está a ciência, a política, o trabalho, a universidade, essa esfera opera com base no que a cultura diz que é conhecimento objetivo. E muitas vezes esse tal conhecimento se baseia em pressupostos naturalistas, tipo que só o mundo material existe ou importa, e também relativistas, onde não existe uma verdade universal, né? E a religião? Onde entra nisso? E exatamente essa é a questão. A religião, junto com a vida familiar, acaba sendo empurrada para a esfera privada. Vira uma questão de preferência pessoal, sabe? De valores subjetivos. Algo que você escolhe para você, mas que não tem o status de conhecimento de verdade, aplicável para todo mundo. O Berger até usa a expressão preferência religiosa, quase como escolher sabor de sorvete. Nossa. Nesse esquema, a fé deixa de ser vista como algo sobre a realidade, um fato, e vira só uma coisa sobre sentimentos, tradições pessoais, um valor. E o livro mostra que isso não afeta só casos assim extremos como o da Sara, né? Ele menciona outros exemplos, cristãos que entram para a política, mas admitem que não sabem muito bem como ligar as decisões políticas com a Bíblia. Agem mais por um conservadorismo geral, talvez, do que por uma visão cristã de justiça, de sociedade. Sim, ou então cientistas. Cientistas que são pessoalmente crentes, mas lá no laboratório trabalham como se Deus não existisse. Aceitam o que chamam de naturalismo metodológico, aquela ideia de que, na ciência, você só pode considerar causas naturais. Entendi.
E tem também os artistas cristãos, que às vezes focam só na técnica, na estética, e não param para pensar como uma perspectiva bíblica poderia, sei lá, informar o conteúdo, o propósito da arte deles. É o que um escritor, o Harry Blamires, chamou de falha em pensar cristamente. Existe uma desconexão geral, sabe? Uma dificuldade de ver o cristianismo não só como salvação pessoal, mas como uma verdade que abrange tudo, toda a realidade. Tá, então, se o problema é essa divisão toda, qual que seria a solução que a Peirce propõe? A solução central que ela apresenta é o desenvolvimento de uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão robusta, abrangente. Cosmovisão é a nossa tradução para aquele termo alemão, Weltanschauung, que significa literalmente um modo de olhar o mundo, uma visão de mundo. Tem pensadores cristãos, especialmente daquela tradição neocalvinista holandesa, como Abraham Kuyper, que insistiram muito nisso. Os cristãos precisam de uma visão de mundo que venha da Bíblia para poder entender a cultura, interagir com ela de forma relevante, sem ser só engolido por ela, né? Então não é só um conceito teórico de livro, é algo prático. Com certeza. Não é só mais uma matéria para estudar na faculdade de teologia. Como Francis Schaeffer repetia sem parar, e a Peirce ecoa isso muito forte, é a convicção fundamental de que o cristianismo não é só uma verdade religiosa para a hora da oração, mas é a verdade sobre a totalidade da realidade. É tipo um óculos, sabe? Lentes através das quais a gente enxerga e interpreta tudo. Ah, agora começa a ficar interessante mesmo. Como é que essa cosmovisão funciona na prática? Como ela ajuda a gente a não ter essa tal personalidade dividida? O livro apresenta uma ferramenta conceitual que é muito útil. Uma espécie de grade bíblica fundamental, que dá para aplicar em qualquer área. Criação, queda e redenção. Essa estrutura ajuda a organizar o pensamento cristão sobre qualquer assunto que seja. Vamos detalhar um pouco essa grade, então? Primeiro, criação. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que tudo que Deus criou, lá na origem, é bom. O mundo material, o corpo humano, o trabalho, a nossa capacidade de criar cultura, nada disso é ruim, por natureza ou inferior. Pelo contrário, né? Gênesis mostra que a gente recebeu o que chamam de mandato cultural. A tarefa de cultivar, de desenvolver o potencial da criação, construir sociedades, família, ciência, arte, refletindo a imagem de Deus. O trabalho, por exemplo, não é só uma maldição que veio depois do pecado. Ele já fazia parte do plano original de Deus pra gente. Isso bate de frente com filosofias que desprezam o mundo material, né? Ok. Criação significa valor e propósito inerentes no mundo e na vida, certo? E a queda? O que ela representa nessa grade? Bom, a queda nos diz que o pecado entrou no mundo e corrompeu tudo. Não só a nossa moralidade individual, mas a própria criação, que Paulo diz que geme, né? As estruturas da sociedade e o que é crucial para o argumento da Peirce é a nossa mente, a nossa capacidade de pensar direito. A Bíblia descreve o pecado como algo que deixa a gente espiritualmente cego, surdo, que obscurece nosso entendimento da verdade de Deus e do mundo. O problema central não está na matéria, no corpo, como alguns filósofos gregos achavam, mas na rebelião do pecado, que distorce a boa criação e a nossa forma de ver essa criação. E para fechar a grade, a redenção. O que ela abrange? A redenção é a resposta de Deus para a queda. Cristo não veio só para salvar almas individuais, para levar para o céu depois da morte. Ele veio para redimir toda a criação, para restaurar todas as coisas debaixo do senhorio dele. O alcance da redenção é cósmico. Isso significa que o nosso chamado como cristãos não é fugir do mundo, mas participar dessa obra redentora de Cristo em todas as áreas da vida. Na família, no trabalho, na ciência, na política, nas artes. É buscar restaurar os propósitos originais de Deus em cada cantinho, combatendo os efeitos da queda onde a gente estiver. Então essa grade criação, queda, redenção, CQR, podemos chamar assim, funciona como um mapa para a gente analisar o mundo. Exatamente. É uma ferramenta muito poderosa
para avaliar qualquer aspecto da cultura, qualquer ideologia, qualquer área do conhecimento. Permite a gente perguntar qual era o plano original de Deus para essa área aqui, criação, como que o pecado distorceu ou corrompeu isso, queda, e como Cristo, através da sua igreja, pode trazer cura, restauração, um redirecionamento para os propósitos de Deus, redenção. Faz sentido. E o livro também alerta para a gente não desequilibrar, né? Se focar só na queda, a gente vira pessimista, legalista. Se focar só na redenção ou só na criação, sem levar a sério a queda, pode cair num otimismo meio bobo ou tentar um perfeccionismo que ignora que o pecado ainda está aí. Mas essa divisão toda entre fé e vida prática, sagrado e secular, isso não parece ser uma coisa de agora, né? De onde será que veio? O livro fala sobre isso? Fala sim. E entender um pouco dessa história ajuda a gente a perceber por que essa mentalidade está tão grudada na gente. A Pearcey aponta raízes bem profundas. Uma delas é a influência do pensamento grego antigo, sabe? Especialmente aquele dualismo do Platão, que via o mundo das ideias, o espiritual, como superior e o mundo material como inferior, quase uma prisão. Ah, sim. Essa ideia, de um jeito ou de outro, acabou entrando no pensamento cristão. Levou a uma supervalorização do espiritual, tipo a vida no mosteiro, o clero, em detrimento do material ou secular, o trabalho comum, a vida em família. Mesmo grandes teólogos como Agostinho e Tomás de Aquino, quando tentaram usar categorias filosóficas para explicar a fé, acabaram mantendo uma certa estrutura meio dualista, como aquela distinção entre natureza e graça, que podia ser interpretada como separando áreas da vida da influência direta da fé. Mas a reforma protestante não tentou corrigir justamente isso, valorizando o trabalho comum como vocação, como chamado de Deus? Tentou, e isso foi uma contribuição assim fundamental. Lutero, Calvino, eles enfatizaram que toda profissão honesta é um chamado de Deus, um lugar para servi-lo. Calvino, principalmente, tinha uma visão muito forte de Cristo como Senhor de toda a criação. Só que a Pearcey sugere que talvez os reformadores não tenham desenvolvido totalmente as ferramentas filosóficas, o vocabulário necessário para defender essa visão integrada contra os desafios que vieram depois. E que desafios foram esses? O maior deles veio com o Iluminismo, principalmente com filósofos como Immanuel Kant. Kant fez uma separação muito radical entre o mundo dos fatos, que seria um mundo da natureza, da ciência, que a gente conhece pela razão e funciona por leis tipo determinísticas, e o mundo dos valores, onde estariam a liberdade, a moralidade e a fé. Entendi. Para Kant, a religião pertencia a essa esfera superior, a dos valores, mas ela era inacessível para o conhecimento objetivo. Era uma questão de fé prática, não de verdade factual, entende? Isso teve um impacto gigantesco, basicamente confinou a religião a uma esfera privada, subjetiva, separada do conhecimento público da ciência. Essa distinção fato-valor está aí, por toda parte, até hoje. Nossa, que complicado. Então, raízes filosóficas antigas, essa separação moderna de fatos e valores, tudo isso contribuiu para a divisão. O livro menciona mais alguma coisa? Menciona também como algumas tendências dentro da própria história do evangelicalismo, principalmente lá nos Estados Unidos, acabaram meio sem querer reforçando essa divisão. Teve períodos de separatismo muito forte, onde a resposta para a cultura secular era fugir dela, não tentar transformá-la. Teve também uma certa desconfiança em relação ao estudo intelectual, à filosofia. E talvez o mais comum, um foco muito grande na experiência de conversão individual, na moralidade pessoal, só que sem desenvolver, na mesma medida, uma cosmovisão cristã que orientasse o pensamento sobre política, ciência, artes, essas outras áreas da cultura, sabe? Até algumas ferramentas filosóficas, como realismo do bom senso, que no início ajudaram a defender a fé, acabaram, segundo a análise do livro, contribuindo para essa fragmentação por não oferecerem uma visão suficientemente integrada da realidade. Falando nisso, em outras visões de mundo, o livro mostra como usar essa grade, criação que é da redenção,
para analisar essas cosmovisões que competem com a cristã. Mostra sim, e esse é um ponto-chave. A Peirce argumenta, muito na linha do Schaeffer, que essa divisão sagrado-secular não é neutra, não. As cosmovisões seculares que dominam a esfera pública, tipo o naturalismo, aquela ideia de que a natureza é tudo que existe, elas não são só ciência neutra ou razão pura. Elas também funcionam como sistemas de crença. Elas partem de pressupostos fundamentais sobre a realidade que não dá para provar cientificamente. São pressupostos de fé, no fim das contas. Você pode dar um exemplo disso? Fica mais claro. Claro. O livro usa o darwinismo como um estudo de caso. Argumenta, citando até um filósofo da ciência chamado Michael Ruse, que é evolucionista, inclusive, que o darwinismo muitas vezes não funciona só como uma teoria científica sobre a origem das espécies. Funciona também como uma espécie de religião secular. Religião secular. Ou seja, um sistema de crenças completo que oferece uma explicação total para a vida, para o universo, baseada só no acaso e na necessidade material. Isso é o naturalismo, e que muitas vezes se coloca de forma explícita como um substituto para as explicações religiosas, como a cristã. E quais as implicações disso na prática? O livro liga essa visão de mundo com a ética, por exemplo? Liga diretamente. O texto cita um psicólogo evolucionista, o Steven Pinker, que usa a teoria da evolução para tentar explicar, e aí, na prática, alguns diriam que ele acaba normalizando comportamentos como o infanticídio em algumas culturas ou no passado da humanidade. Ele sugere que isso poderia ter tido uma função adaptativa. Isso mostra bem como uma cosmovisão puramente naturalista pode levar a uma erosão de valores morais que antes a gente considerava absolutos ou dados por Deus. Aquela alegação de neutralidade científica pode, na verdade, esconder um sistema de valores e uma visão de mundo inteiros. Então, o desafio é perceber que não existe essa tal neutralidade, que todo mundo parte de alguma crença. Exatamente. A Peirce insiste nisso. Todos os sistemas de pensamento, sejam religiosos ou seculares, começam com algum tipo de pressuposto fundamental, uma fé básica, seja no Deus da Bíblia, seja em ídolos que o substituem como a razão autônoma lá do iluminismo ou a natureza autoexistente do naturalismo. A tarefa do cristão, então, seria aprender a identificar e analisar criticamente esses fundamentos em todas as áreas. E como fazer isso? O livro até menciona o movimento do design inteligente como um exemplo de esforço para questionar esses pressupostos naturalistas dentro do próprio campo da ciência, argumentando que as evidências no universo, na biologia, apontam para uma causa inteligente, desafiando a visão puramente materialista. É um debate complexo, claro. Diante disso tudo, então, o que essa análise toda significa na prática para quem está aí buscando viver a fé cristã hoje? Por que é tão importante superar essa divisão? Olha, a mensagem central é que viver com essa fé compartimentada, essa esquizofrenia cristã, como o livro chama de forma bem forte, isso nos enfraquece espiritualmente e limita muito o nosso impacto no mundo. Lembra daquela história do advogado Seeley, que também está no livro? Lembro, sim. Ele era um cristão super ativo na igreja, mas se sentia vazio espiritualmente, frustrado, porque o trabalho dele na advocacia parecia totalmente desconectado da fé, sabe? Governado por regras e valores seculares. Essa tensão é muito comum para muitos profissionais cristãos. A necessidade, então, é aprender a pensar cristãomente sobre tudo, como dizia o Blames. Precisamente. E isso não é só um exercício intelectual para quem estuda teologia ou filosofia, não. É uma questão vital de integridade, de viver uma vida que seja coerente com aquilo que a gente acredita. É fundamental para cumprir aquele mandato cultural que a gente mencionou, aquele chamado para cultivar o jardim do mundo, vamos dizer assim, em todas as profissões, em todas as áreas de atuação, e é crucial para a gente ser uma presença redentora que busca trazer os princípios do reino de Deus para a realidade concreta do trabalho, da política, da ciência, da arte. E como isso se parece na prática? É aplicar aquela grade CQR que você falou?
Uma ótima maneira de começar, por exemplo, pensa na educação. Qual o propósito original de Deus para a educação, criação? Formar pessoas à sua imagem, pessoas sábias que conheçam a verdade sobre o mundo e sobre o Criador. Como a queda afetou a educação? Bom, talvez tornando-a focada só no sucesso material, ou propagando visões de mundo falsas, ou negligenciando a formação do caráter. E como a redenção pode atuar aí? Buscando criar escolas, universidades que integrem fé e aprendizado, que ensinem a pensar criticamente a partir de uma cosmovisão bíblica, que formem não apenas profissionais competentes, mas pessoas íntegras. Dá para fazer essa análise para qualquer área, então. Para qualquer campo. Isso exige discernimento, claro. O Schaffer, por exemplo, sabia apreciar a habilidade técnica, a beleza numa obra de arte, num produto cultural, mesmo quando ele discordava profundamente da cosmovisão que estava por trás daquilo. É preciso aprender a separar o que é bom e verdadeiro, que são reflexos da criação, daquilo que foi distorcido pelo pecado, os efeitos da queda, e buscar caminhos de restauração, redenção. Parece que exige também uma boa dose de apologética, de saber defender e explicar a fé. Exige sim, mas apologética não só no sentido de responder à crítica, sabe? Mas também no sentido de entender profundamente as ideias, os pressupostos da cultura que está ao nosso redor. A Peace sugere que a gente precisa ser meio bilíngue, fluente na linguagem da fé bíblica, mas também capaz de traduzir essa verdade para a linguagem da cultura de hoje, para que ela possa ser compreendida, considerada, sem diluir a essência, claro. Entendi. E isso nos leva de volta à importância da educação cristã, seja na escola, na igreja, em casa. O objetivo não deveria ser só proteger os jovens das ideias perigosas, mas equipá-los ativamente para analisar, para criticar, para dialogar com as diversas visões de mundo que eles vão encontrar por aí. Entender essas pressões culturais, intelectuais que levam à divisão sagrado-secular é o primeiro passo para construir uma fé mais sólida, mais integrada, que realmente transforme cada pedacinho da vida. Fica bem claro, então, que essa análise dos trechos de verdade absoluta aponta para uma urgência mesmo, né? De superar essa divisão que pode ser tão paralisante. É um chamado para que a fé cristã não seja só uma crença privada de domingo, mas a lente pela qual a gente enxerga e vive a realidade inteira. Em resumo, é isso. Os trechos que a gente explorou de verdade absoluta mostram que desenvolver e viver a partir de uma cosmovisão cristã consistente é algo absolutamente vital. É o caminho que o livro propõe para a gente entender a realidade mais profundamente, para engajar a cultura com o discernimento bíblico e para viver uma vida com integridade e com propósito em Cristo. Superar essa divisão entre sagrado e secular é fundamental para liberar o potencial transformador do Evangelho, tanto na nossa vida quanto no mundo ao nosso redor. E a leitura atenta de obras como essa é, sem dúvida, um recurso muito valioso para equipar os cristãos para os desafios e para as oportunidades do nosso tempo. E para a gente refletir, fica aqui uma frase bem impactante do livro, que ecoa o pensamento do Schaffer e resume bem essa questão central que a gente discutiu. O cristianismo não é mera verdade religiosa, bata a verdade total, a verdade sobre a totalidade da realidade. Fica o estímulo, então, para cada pessoa que busca viver a fé cristã, que considere estudar mais a fundo esses temas. Quem sabe começando pela leitura completa do próprio livro da Nancy Pearcey, né? Como um passo para fortalecer essa compreensão e essa vivência de uma fé que realmente abranja cada centímetro da vida.